Vamos lá, questão do Mackenzie, de São Paulo. A figura 3A mostra uma barra metálica de seção transversal retangular. Supondo que 10 calorias fluam em regime estacionário através da barra, de um extremo para o outro, em 2 minutos. Em seguida, a barra é cortada ao meio no sentido transversal, e os dois pedaços são soldados, como representa a figura 3B. O tempo necessário para que 10 calorias fluam entre os extremos da barra assim formada é. Então tá, vamos lá. É um problema, né, que trata do fluxo de calor, né, no regime estacionário. Beleza? Então vamos interpretar esse problema aí. Ó. Então vamos lá. Ó, fala que a barra da seção é transversal, né, retangular. A área, né, da seção transversal. E ele nos diz o seguinte, né? Que em 10, desculpa, que 10 calorias, né, fluem no regime estacionário através dessa barra em 2 minutos, ou seja, nessa configuração aí da figura 3A, certo? Então a ideia é a seguinte, né? Essa extremidade aqui está mais quente do que essa, não é isso? Então uma quantidade de energia vai fluir nesse sentido, certo? Que é o calor, né? Que é essa energia sendo transferida de uma região para outra, né? Então, isso é um processo de condução, certo? E aí, então, ele fala que, né, que 10 calorias fluem, não é isso? Nessa configuração 3A em 2 minutos. E aí, depois, o que, que foi feito? Essa barra foi cortada ao meio, não é isso? E foi soldada uma na outra, os dois pedaços. E esses dois pedaços foram submetidos à mesma diferença de temperatura, aqui, ó, 100 e 0 graus Celsius. Beleza? E aí ele pede, então, qual que é o tempo, certo? Para que as mesmas 10 calorias fluam entre os extremos dessa barra. Então a ideia é essa. Então o que, que a gente tem que trabalhar aqui? Nós temos que trabalhar, obviamente, nós temos que tentar quantificar esse problema. E aí a gente vai usar, então, a lei de Fourier, né? Então a lei de Fourier, certo? Ela fala o seguinte, que o fluxo de calor que é dado pela quantidade de calor num determinado intervalo de tempo, certo? É dado pela área da seção transversal, certo? Vezes a condutibilidade térmica, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura ou comprimento desse material. Tá joia? Então, nós vamos pegar essa lei de Fourier. Observe que o problema não nos forneceu área, não nos forneceu comprimento, né, ou espessura, tá? Então, nós vamos trabalhar com esses dados fornecidos aí. Então, a ideia é, vamos pegar, então, na situação A. Então, vamos pegar aqui. Na situação A, certo? Ele nos disse o seguinte, ele falou que o tempo, né, que em 2 minutos, certo? Fluem 10 calorias. Foi a única informação que ele nos forneceu. Então, o que, que a gente vai fazer? Eu vou isolar o tempo nessa expressão aqui, ó. Tá bem? Se eu isolo o tempo aqui, então o que, que a gente tem? O ΔT, não é isso? Vai ser exatamente igual a quantidade de calor vezes a espessura, não é isso? Dividido pela área, vezes a condutibilidade térmica, vezes a variação de temperatura. Tá joia? Então, nesse intervalo de tempo, certo? Vai fluir uma certa quantidade de calor, não é isso? Naquela espessura fornecida, na área fornecida, na condutibilidade térmica e na variação de temperatura. Tá bom? E aí, seguinte. Então, vou chamar isso de ΔT, que é o ΔT da situação A. Tá? Agora, na situação B, a ideia é a mesma. Tá? Eu vou até copiar isso aqui, ó. O ΔT. Então tá aqui, ó. O ΔT, certo? Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de ΔT', ou seja, nessa segunda situação. Tá joia?
Então, o linha aí corresponde à situação B, certo? Então, o que a gente tem? A quantidade de calor linha que vai fluir, certo? É igual a espessura linha vezes a área linha vezes o delta T linha, certo? Vezes o K linha. Mas observe o seguinte, é o mesmo material. Então, da situação A para a situação B, o K é exatamente o mesmo. Então, eu vou até apagar esse linha aqui, certo? Se a gente olha a situação A e a situação B, beleza? Observe que a variação a diferença de temperatura entre as faces é a mesma nas duas situações. Então, o que eu vou fazer? O delta T' também vai ser o mesmo. Desculpa, o delta T vai ser o mesmo nas duas situações. Ou seja, o delta T vai ser igual a delta T'. Tá bem? E aí, outra coisa importante é a seguinte, que ele fala que ele quer que as mesmas 10 calorias fluam na situação B. Então, obviamente, o Q' vai ser igual ao Q. Certo? Então, quando você olha a situação A e a situação B, o que vai mudar de uma situação para outra? Exatamente a área da seção transversal, tá? E a espessura. Por exemplo, vamos ver se eu consigo aqui, ó. A área da seção transversal, nesse caso 1, é essa areazinha aqui, ó. Tá? Que está de vermelho. Certo? E a área na situação B é essa área aqui. Só que como, né, a barra de cima foi cortada ao meio e foi soldada, o que a gente pode concluir? Que a área nessa situação, né, que eu estou chamando de A', é exatamente igual a 2 vezes a área na situação A. Tá joia? E o que a gente pode afirmar sobre o comprimento? Se o comprimento aqui era epsilon e ela foi cortada ao meio, qual seria esse novo comprimento? Obviamente, é sobre 2. Tá? Acho que eu falei epsilon aí, né? Mas desculpa, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui na situação B, né? O A' é igual a 2A e na situação e o comprimento linha é exatamente igual a metade do comprimento inicial. Tá? Então, é isso aí que a gente tem que trabalhar com essas duas informações aqui, ó. Deixa eu colocá-las aqui. Tá? Então, a gente tem que substituir essa relação nessa expressão B aqui, ó. Tá? Então, quem que vai ser o nosso delta T'? Então, deixa eu escrever aqui, ó. Então, né, que a gente quer determinar esse tempo aí. Então, o delta T' será, vamos lá? Vamos substituir? Então, o nosso delta T' vai ser igual a, ó, quantidade de calor, que é a mesma na situação A, beleza? Vezes o comprimento E', que nesse caso, então, vale E sobre 2. Então, ó, que vai multiplicar E dividido por 2. Beleza? Deixa eu colocar um parênteses aqui para ficar melhor, né? Então, vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui. Né? Então, aqui vai ser a quantidade de calor vezes o comprimento, o L', né? Que é o comprimento inicial dividido por 2, certo? A nova área, a linha, é igual a 2 vezes a área inicial, certo? A condutibilidade térmica não mudou, porque é o mesmo material. E a diferença de temperatura também é a mesma, certo? Então, se a gente opera isso aqui, né, nós vamos encontrar aqui 1/4, né, de Q dividido por Q vezes E, dividido por A, K, delta T. Tudo bem? Mas o que é esse valor aqui? Ó? Esse valor é exatamente o nosso delta T. Então, o que a gente obtém com isso? Vamos obter que o nosso delta T', certo? É exatamente igual a 1/4 vezes delta T. Se o delta T vale 2 minutos, então 1/4 de 2 minutos, que dá 0,5 minuto. Então, consequentemente, a resposta correta é a letra E, certo? 0,5 minuto.